ditadura sanguinária é o que o seu governo, do seu presidente da República, flerta o tempo todo. Na tarde desta segunda-feira, 22, o senador Humberto Costa, representante do PT, e o senador Eduardo Girão protagonizaram um embate acalorado no plenário. O motivo? Os recentes atos no Rio de Janeiro. Olá, eu sou Ricardo Raymond e sejam bem-vindos ao canal Simplesmente Fatos. O senador Humberto Costa não poupou críticas aos eventos ocorridos ontem na capital carioca. Para ele, o ato foi esvaziado em uma afronta à justiça. Com palavras contundentes, o petista classificou o evento de ontem como deplorável e fascista, um verdadeiro ataque à democracia. No entanto, o senador Eduardo Girão não ficou calado. Com firmeza, rebateu o discurso do colega petista e não se intimidou quando falou quem são aqueles que realmente estão do lado da ditadura. Veja. Eu gostaria aqui de falar sobre o ato acontecido no dia de ontem, no Rio de Janeiro, em que a extrema-direita, sob a direção do ex-presidente Bolsonaro, promoveu um evento em que aconteceu aquilo que era esperado. Um misto de novos ataques às instituições e à democracia. É a prática continuada de crimes, uma afronta à justiça, que se faz hoje com a maior disfarçatez. Foi mais uma tentativa de intimidar o Supremo Tribunal Federal, de pressionar a Corte a não decretar uma eventual prisão do ex-presidente e outros por crimes pelos quais é investigado. Um ato ridículo e deplorável, de tendência claramente fascista. O ato nada mais foi do que uma nova tentativa de querer criar outra narrativa para a trama golpista que redundou no 8 de janeiro de 2023. É isso o que eles chamam de liberdade de expressão, o permanente exercício da prática de crimes contra a honra alheia. É isso que eles querem fazer impunemente: caluniar, injuriar, difamar, mentir e disseminar notícias falsas sem serem molestados. Não há espaço para isso em um Estado de Direito. Podem até passar pelo ridículo de pedir socorro a Elon Musk, como muitos têm feito por aí. Não vai adiantar. O Brasil demonstrou a força das suas instituições e, com base nos princípios da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal, julgará todos na medida de suas responsabilidades. Tenho certeza, senhor presidente, de que não haverá anistia para golpistas, de que aqueles que atentaram contra a Constituição brasileira, contra o Estado de Direito, contra a democracia no país, que queriam implantar no Brasil uma ditadura sanguinária que exilaria, que caçaria, que prenderia, que torturaria, que mataria, não podem de forma alguma serem perdoados, sob pena de a nossa democracia se fragilizar ainda mais. Não pode haver qualquer tipo de complacência com aqueles que querem implantar no Brasil um governo ditatorial. O Brasil é muito maior que esse grupo de histriônicos que, acovardados, temem a chegada do dia da prisão dos chefes pelo maior atentado à democracia brasileira desde o fim do regime militar. Senador Humberto Costa, eu prestei muita atenção ao seu pronunciamento. Faz parte da democracia a gente ter posições convergentes em alguns pontos, temos. Já deixamos claro em algumas comissões e aqui no plenário.
Mas eu tenho que discordar do senhor respeitosamente com relação ao evento de ontem. Eu não fui para o evento de ontem, mas acompanhei a movimentação pela TV, pelas redes sociais, e vejo que é algo legítimo, e não foi esvaziado como o senhor colocou, não. Pela própria Rede Globo, mostrou as imagens ontem no Fantástico, e foram ali 3 quarteirões completamente lotados em Copacabana. E a gente viu ali pelas imagens, a não ser que a Globo tenha separado algumas, acho que não fez isso, alguns takes, como se diz no... Mas famílias, crianças, pessoas participando, é o povo brasileiro. Isso faz parte da democracia. Quando se fala em ataques, e vem essa, parece uma vitrola arranhada, um disco, ataque, ataque, ataque é crítica. São críticas. Mas muitas vezes se vitimiza quando tem crítica de que é ataque. Poxa, tem pessoas censuradas no Brasil. Tem pessoas que estão exiladas fora do país porque estão tendo uma caçada implacável daqueles que deveriam respeitar a Constituição e não respeitam. Quem é que está atacando? É quem está violando a nossa Constituição? Esse é que é o grande lance da coisa. E está exposto no mundo o que está acontecendo no Brasil. Está exposto. Congresso americano divulgando relatório de centenas de páginas, e parlamentares sendo ouvidos como testemunha, empresários. E a gente precisa entender que isso faz parte do processo para buscar a verdade, já que aqui no Brasil, essa casa que deveria fazer uma análise, porque pela Constituição é a nossa prerrogativa investigar eventuais abusos de ministros do Supremo, essa casa tem 60 pedidos na presidência de impeachment e não se debruça sobre eles para analisar. Então, eu acredito que o senhor colocou também aí da ampla defesa do contraditório, isso teria que ter numa democracia. Mas muitas pessoas que estão sendo perseguidas no Brasil hoje, censuradas, caçadas, até presos políticos nós temos, muitos não tiveram o devido processo legal, como o senhor falou, a ampla defesa e o contraditório. E aí? Vale para uns e não vale para outros? Outra fase que o senhor colocou aí foi com relação à ditadura sanguinária, que o governo anterior queria uma ditadura sanguinária. Com todo respeito, senador, ditadura sanguinária é o que o seu governo, do seu presidente da República, flerta o tempo todo com a Nicarágua, Daniel Ortega, flerta com a Venezuela, né? E a gente vê aí o Brasil se alinhando com aquilo que não tem absolutamente nada de democracia, que se caçam emissoras cristãs, que se fecham emissoras que fazem o contraponto do contraditório, que é bom para uma democracia. Então, eu queria fazer esses contra-argumentos aqui, porque eu acredito, senador, que a gente mantém sempre um alto nível aqui, né, de debates. O senhor preside a Comissão de Assuntos Sociais lá aqui dessa casa, e a gente procura fazer ali, sempre buscar o melhor caminho possível, né, como aqui no plenário também. Mas a gente tem que pontuar para que não passe um reescrever a nossa história com algo que não existe. Então, nós sabemos, nós andamos nas ruas, conversamos com pessoas que é contra governo, que é a favor de governo, que é de direita, que é de esquerda, e nós vemos, ouvimos o clamor só aumentar. Será que está todo mundo errado? Será que está correto calar as pessoas da forma como estão calando, porque criticam o sistema apodrecido do Brasil? E o pior, agora eu vi um relatório aí, na véspera do evento, lá no Rio de Janeiro, falando da Polícia Federal, que é uma polícia quase que destacada para o Supremo Tribunal Federal, uma polícia quase particular, com todo respeito à Polícia Federal, que é muito maior do que isso. O conjunto da obra é excelente, mas vi falar de conspiração internacional. Você está de brincadeira.
Está de brincadeira. É fazer a gente passar vergonha no mundo, ainda vem com esse argumento, depois de tantas barbaridades que foram expostas pelo tweet, pelos arquivos secretos que o Elon Musk revelou, e nós temos que agradecer a ele, sim, porque daqui não ia sair nada. Teve que vir de fora a ajuda para os brasileiros que estão sufocados com tudo isso. Gritar por socorro é conspiração? Isso é passar vergonha. Esse tipo de intimidação, ainda mais, querer tapar o sol com a peneira, é fazer a nossa nação passar vergonha. Aceita. Gente, chegou na hora da pacificação. Nosso presidente aqui, Pacheco, fala muito em pacificação, e eu sou testemunho de momentos buscados nesse sentido. Mas chega uma hora que a gente não pode querer passar panos mornos na situação, porque o brasileiro está desesperado. O senador petista poderia ter evitado essa investida. Talvez fosse melhor para ele ter voltado para casa, sem entrar nesse embate sobre o ato no Rio de Janeiro ontem. Afinal, a política é um campo minado, e as palavras têm o poder de incentivar discussões. Independentemente de quem você apoie, uma coisa é certa: a política brasileira está fervendo e as opiniões estão à flor da pele.